Olá, sejam bem-vindos aqui ao Círculo da Lua, eu sou a Diana e nós hoje vamos tirar aqui uma mensagem específica para o portal 1 do 1, que é o pontapé de saída, não é? Ou melhor, de entrada para o novo ano, para 2026. Vamos lá, então, tirar aqui uma mensagem sobre qual é a energia do portal 1 do 1 para nós. Ok. 3 de copas. Energia curiosa. Uma energia de entreajuda, de colaboração. 6 de copas. Ok. 2 de ouros. Curioso. Eu sinto que este portal, é o 1 do 1, ele vai trazer aqui uma energia de alguém que tem dúvida se mostra ou não mostra os sentimentos. E porquê disto? Porque nós temos aqui estes dois, vocês sabem, não é? Se não sabem, ficam a saber agora. Eu sempre leio as cartas conforme, obviamente, os símbolos, obviamente, não é? A associação, mas também consoante o baralho que eu estou a utilizar. E neste caso, este 2 de ouros, ele fala sobre o consciente e o inconsciente. E que, às vezes, há coisas que estão no inconsciente e que nós não temos consciência delas, e há coisas que estão no consciente e estão tão no piloto automático que nós também não temos consciência delas e também faz de conta que estão ocultas, mas mesmo estando vistas, à vista de todos. É para perceber o que eu quero dizer? Pronto. Então há aqui uma certa tendência para que coisas relacionadas com talvez alguma coisa do passado ou emoções que podem ter surgido num passado, isto aqui aplica-se a qualquer área, emoções que sentiste num passado, podem agora estar um pouco mais, não ativas, mas podes estar a ter consciência dessas emoções, desses sentimentos. Neste momento, ter consciência de coisas, de sentimentos, emoções lá do passado que tu vivenciaste em determinadas situações. Então não é a situação em si, mas talvez o que tu vivas agora no presente, neste momento em que tu encontras este vídeo, apesar desta leitura ser para o portal 1 do 1, talvez sejam muito semelhantes a coisas que tu viveste lá no passado e que te trouxeram determinadas sensações, sentimentos, emoções, e que agora estás a perceber que sensações ou que sentimentos ou que emoções eram essas, ok? Então talvez te traga aqui um momento, um lugar mais recatado, mais em que tu escolhes estar um pouco mais isolado, até um pouco mais sozinha, justamente. Até pode ser um ano, uma vez que é o portal, né, que dá início ao pontapé, não é? Saída, como se costuma dizer, mas é o primeiro portal do ano, é o que dá o tom, e tem muito a ver com aquilo que nós estamos a viver no momento. Obviamente, né, nós iniciamos um novo ano, mas a vida não para, a vida não deixa de existir porque afinal de contas nós mudamos de ano. O que acontece é que nós já estás a trazer, já estás numa energia recatada, numa energia mais, não é recatada, mas é isolada, introspectiva seria a palavra correta, introspectiva, justamente para olhares para estas questões que agora talvez estavam escondidas e que tu não davas conta que essas questões emocionais, da forma como tu te sentiste lá no passado, de alguma forma estás agora a ter consciência disso. Repara, às vezes, a maioria das vezes, as coisas estão no inconsciente, ou seja, tu não dás conta disso, tu não tens consciência, tu não olhas para isso com aquele olhar de compreensão. Eu compreendo porque é que isto está a acontecer, e nós deixamos as coisas acontecerem, porque está tudo no inconsciente, nós não temos a percepção que isso está lá, e é o que tem acontecido. Então esta energia, ela traz-te essa reflexão, ok? De coisas que estavam lá atrás, de coisas que tu viveste, que tiveste sentimentos, emoções, que tu sentiste determinadas coisas e que agora começas a ter a percepção sobre isso, ok? Sobre essas determinadas coisas.
Então talvez agora seja o momento de pausar, de descansar, para perceberes melhor esses sentimentos e encontrares o teu lugar ao sol nesses sentimentos, ok? Nesses sentimentos. Então há isto é como se fosse um processo que te acontece e que há toda essa reflexão. Portanto, e nós podemos ter essa reflexão ou ter esse estímulo, esse gatilho como: eu estou a passar por uma situação muito parecida com alguma coisa que eu vivi lá atrás, eu conversei com alguém do meu passado, por exemplo, uma avó, um avô, alguém do meu passado que me trouxe esse gatilho, trouxe essa pulga atrás da orelha, e eu passei a refletir sobre o assunto, ao ponto de, ok, isto aconteceu, talvez não da forma como eu pensei, mas tivesse outra perspectiva. É como se tu visses uma outra perspectiva sobre alguma coisa que tu viveste lá atrás, entendes? Sobre a forma como tu sentiste isso. Muito curioso. Ao ponto de, depois de um tempo de introspeção, de reflexão, de voltares para casa, aí sim tu consegues abrir espaço para que novas coisas mais satisfatórias e mais prazerosas possam aparecer na tua vida, ok? Nós podemos estar sim a falar também de coisas materiais, ok? Que surjam na tua vida depois deste processo. Portanto, isto é um processo aqui a acontecer, ok? Vamos lá. Vamos ver o que é que nós temos aqui mais como mensagem final. Ok. Temos aqui um altar muito curioso. O altar aqui... Para que é que nós fazemos um altar? Normalmente nós fazemos um altar para fazer os nossos pedidos, não é? Para ancorar uma determinada força, uma determinada energia, determinada entidades, porque não, ali naquele lugar. E é onde nós vamos nos restabelecer em termos energéticos, vamos reforçar a nossa fé, não é? E fé não é religião. E é muito curioso que às vezes nós também vamos fazer os nossos pedidos para que o universo, Deus, a fonte criadora, como quiser chamar, possa agir, fazer aquela parte que para nós parece-nos impossível, e nós vamos largar isso. Então às vezes é importante nós largarmos determinadas cargas, nós largarmos e deixarmos para trás determinadas coisas, determinadas cargas, determinadas coisas que talvez já não façam tanto sentido, e continuarmos na nossa caminhada acreditando que nós somos capazes de avançar. E o engraçado é que às vezes é necessária paciência, não é? Nós temos aqui a taça do chá, que nos diz exatamente isso, não é? Portanto, nós quando bebemos uma taça de chá, uma taça que é uma chávena de chá, não é? Vamos tomar um chá, nós precisamos do tempo para preparar o chá, a infusão do chá, não é? Com as ervas. E às vezes é necessário nós termos esse tempo para reavaliarmos as situações, para reavaliarmos até a forma como nós lidamos com as coisas, como nós sentimos as coisas e vemos, temos uma perspectiva e vemos essa coisa dessa perspectiva. Então às vezes é importante nós não ficarmos presos e amarrados, não é? A coisas que já não fazem sentido, e talvez é exatamente isso que te está a pedir aliás, todo o ano 2026 é o ano 1, portanto, é este portal, por isso é que eu digo que vai ter um tom, tem um tom aqui. Porquê? Que vai ditar o tom para 2026, porque é o portal 1, do 1, ao mesmo tempo nós temos aqui o ano 1, né, 2026, somado dá 10, que reduzido vai dar 1, portanto nós temos aqui uma mudança a acontecer fortemente nas nossas vidas, em termos coletivos, mas também em termos individuais, obviamente, né? E aqui mostra-nos há coisas que já não fazem sentido e que tens que deixar para trás para que uma nova coisa se apresente, para que novas oportunidades venham. Por isso é que eu acredito que isto seja um processo aqui a acontecer, em que é um momento em que tu vives uma determinada situação, conversas com alguém, e essa situação é um estímulo para te colocar a pensar, a refletir, a analisar, a reavaliar coisas, a perceber se isso de facto é um problema ou tu estás a fazer disso um problema, ok? E depois no final do processo, pode ser o ano todo, como pode não ser, obviamente pode ser meses, acabas por encontrar
aquilo que nós chamamos de felicidade, ok? Sucesso, o sucesso que é diferente para cada um de nós, tá? Então acho muito curioso esta energia, este pontapé inicial aqui, que vai ditar o tom para a nossa egrégora, né? Para o nosso ano de 2026. Eu acho muito curioso. Então é um momento, e este portal traz-te isso. Talvez o ano de 2026 seja exatamente o ano 1, que seja o ano de vamos reavaliar, vamos analisar, que é para a década, né? A próxima década que se avizinha, que se inicia, ela seja também diferente daquilo que nós temos vindo a fazer, e não há problema nenhum em ser diferente. Não há problema nenhum em escolhermos outras coisas, em irmos noutra direção completamente diferente. A ideia de nós estarmos aqui é justamente viver experiências, ok? Bom, esta é a mensagem para o nosso portal 1 do 1, que dá o tom, como eu falei, na minha perspectiva, dá o tom para 2026. Eu espero que tenha ajudado de alguma forma e eu vejo-te na próxima leitura. Beijinhos!